Olá, 16 horas. Novamente, a Doutrina Educação e Saúde está aqui com vocês, sábado à tarde, que esse sábado já é nosso, né, gente? Sábado, às 16 horas. Vocês viram que eu fiz uma pequena confusão, chamei não de 16, e sim 20 horas, mas hoje nós estamos aqui, ao vivo, e já tem 13 pessoas, viu, gente, que já entraram aqui, que estavam na fila de espera e já começaram. Muito obrigada a todos vocês que estão aí. Eu sou Lélia Gonçalves Rocha Martã, eu sou enfermeira de formação, eu sou doutora em ciências pela Escola de Enfermagem da USP São Paulo. Atualmente, eu sou diretora executiva da Doutrina Educação e Saúde, que é uma empresa que nasceu com a finalidade de levar o melhor conhecimento a todos. E nessa pandemia, além de levar conhecimento, nós nos propomos a fazer pontes com os melhores profissionais para que você, que não está dentro de uma instituição onde você tem contato direto com eles, você possa se aproximar. Então, eu gostaria de dizer, vocês que já estão nos acompanhando no Facebook, no YouTube, estamos transmitindo simultaneamente. E para quem está no Instagram, avise aos colegas que vai em nossa bio, clique que vai ser direcionado direto para o YouTube. Então, é importantíssimo também, pessoal, que vocês respondam a pesquisa de satisfação que nós já estamos colocando aí, é muito importante. Nós precisamos da pesquisa de satisfação, e não do spoiler, né, que o spoiler a gente já viu. Nós queremos a pesquisa de satisfação, que vocês respondam para que a gente possa melhorar as nossas atividades. E é fundamental que façam perguntas. É claro que eu já tenho as minhas perguntas elaboradas, mas a nossa live terá maior riqueza quando todos vocês participarem, porque vocês são fundamentais, vocês são importantes. Inclusive, eu já vou colocar aqui o meu boa tarde para todos vocês que estão nos acompanhando de sempre. Ó, Neuma, ela está lá no Canadá nos assistindo. Olha que orgulho, né? A Neuma é uma enfermeira, o Paulo, que sempre acompanha a gente, é um psicólogo, Juliana Benevides sempre está conosco, Cristina, muito obrigada, uma boa tarde, a Fabíola, Edilene, que está lá no Amazonas, que sempre está com a gente, e ela já fala, né, que as tardes das 16 horas de todos os meses, nesse momento de pandemia, é nossa. A Deise, que é uma residente, está aqui, Suzana, várias pessoas estão aqui com a gente, então é um prazer, eu agradeço novamente a todos vocês que estão aqui conosco. Dados os recados, eu agora vou apresentar os nossos palestrantes, que, como vocês podem ver, o nome e a categoria profissional de todos está na frente, para ajudar você na formulação das perguntas. Então, primeiro, eu quero apresentar Felipe Fistauer Gomes. Felipe é farmacêutico, ele é especialista em farmácia oncológica pela Sobrafo, ele é membro do Comitê de Educação Continuada da ISOP, ele é gerente médico científico da ABV. Muito obrigada, viu, Felipe, pela sua participação. Também quero convidar a Maristé do Nascimento Coco. Maristé é fisioterapeuta sênior na unidade de oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Ela é especialista em fisioterapia cardiorrespiratória no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela tem formação em cancerologia básica pelo Hospital AC Camargo. Além disso, Maristé é docente dos cursos de pós-graduação em oncologia multiprofissional, em fisioterapia hospitalar e odontologia hospitalar do Hospital Israelita Albert Einstein. E o Dr. Breno Moreno de Guzmão, que é médico, ele é especializado em hematologia e hemoterapia pelo Hospital São Pedro, na Espanha, e eu estava conversando com ele que quando eu tive o privilégio de conhecer o Dr. Breno, foi no Einstein, e ele estava retornando da Europa. E é muito interessante, né? Ver a formação de quem vem da Europa. É um pouquinho diferente de quem está nos Estados Unidos. Além disso, o Dr. Breno é mestre em medicina pela Universidade Zaragoza e, atualmente, ele é hematologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo e também coordenador de hematologia da Oncoclínicas Brasília. Seja bem-vindo, doutor Breno, muito obrigado. Então, mais uma vez, a todos vocês, palestrantes,
Muito obrigada. O fã-clube já começa a se manifestar, irmãos, irmãs, maridos, namorados, amigos, se manifeste mesmo, viu, fã-clube? Isso é muito importante para todos nós. Muito obrigada. Antes de começar o nosso debate, eu gostaria de fazer um contexto sobre a dor. Primeiro, por que é que nós trouxemos esse tema hoje? Eu tenho uma colega chamada Flávia, que ela me instigou, porque ela me disse o seguinte: Lélia, nós na oncologia não tratamos a dor no mesmo formato que nós tratamos a náusea, o vômito e outros eventos adversos. E aí, por causa disso, tivemos uma ideia de trazer para a live de hoje. E assim eu fiz uma pesquisa e vi que a Organização Mundial de Saúde considera como cuidado paliativo, que é uma palavra que já está modificando por causa do contexto envolvido nessa palavra, que esse cuidado é uma abordagem de cuidados ativos e totais, desenvolvido por uma equipe multiprofissional. E esses cuidados, eles ocorrem pela prevenção e alívio do sofrimento, identificação precoce da avaliação e do tratamento da dor. E uma das iniciativas é a declaração da dor como quinto sinal vital, em 1995, pelo Dr. James Campbell. Eu queria só trazer algo que foi uma experiência da minha vida, quando eu estava trabalhando como enfermeira assistencial no Einstein. Nós implantamos, naquela época, o quinto sinal vital. E nós fizemos uma mega campanha. Foi muito interessante, porque a gente envolveu da funcionária da higiene, os manobristas, até a diretoria. Porque a nossa ideia é que todos da instituição estivessem sensibilizados por essa questão de dor. E no momento onde você verificasse a temperatura, a pressão arterial, o pulso e a respiração, o quinto sinal vital seria a dor. Você precisa perguntar se esse paciente, se essa pessoa que você está cuidando, se ela sente dor ou não. E isso é muito interessante, pois, segundo conclusão de pesquisadores de Nova York, as iniciativas atuais falharam em resolver o problema da dor subtratada e podem ter contribuído, em parte, para a atual crise dos opioides. Olha que coisa interessante o resultado dessa pesquisa. Mas como é que nós estamos abordando a dor em oncologia? Eu queria até que vocês que estivessem aí nos falando, dissessem a opinião de vocês, né? A Flávia já está aqui, ó. Boa tarde, amigos, muito feliz. E nós também, Flávia, muito feliz por você ter plantado essa sementinha para essa live de hoje, né? Então, considerando uma dúvida sobre como nós estamos tratando a dor em oncologia, considerando que existe uma forte possibilidade de pacientes com câncer terem dor, eu queria começar com o doutor Breno perguntando o seguinte: doutor Breno, você é hematologista, e hematologista não são tumores sólidos. Qual é a sua visão sobre a dor nos pacientes oncohematológicos? Mais uma vez, obrigado. Conta para a gente a sua prática. Boa tarde a todos, a todos que estão assistindo nas diversas plataformas. É um prazer participar aqui. E como alguns já trabalharam comigo, você sabe que eu gosto muito dessa parte multidisciplinar, de trabalhar em equipe, que o sucesso vem de imediato, e o sucesso é o bem-estar do paciente e que o paciente vai bem, né? Ninguém consegue trabalhar o médico sozinho, a enfermeira sozinha, a físio sozinha, ou seja, todo mundo tem que estar junto. E uma das coisas interessantes que hoje contamos com o farmacêutico é que o farmacêutico esteja envolvido no processo da atenção, do cuidado integral do paciente, né? Isso aí é muito importante, né? Hematologia parece que só o sangue, não vai ter dor, não tem nada, só quando vai fazer o exame, né, que vai dar a picada, mas não. O que é que a gente vê na dor da hematologia? Começando pelos diagnósticos, né? Eu estou muito envolvido e coordeno a unidade de mieloma múltiplo lá na Beneficência Portuguesa, e trabalho fundamentalmente com mieloma múltiplo, na maioria do meu tempo, tenho muitos pacientes, e o mieloma múltiplo, como vocês sabem, até 90% dos casos são diagnosticados pela dor, e essa dor é pela dor óssea, né? Por lesões ósseas, seja em coluna, seja em costela, seja fraturas em ossos patológicos por lesões líticas, e é super importante
super importante, vou ajeitar e é super importante entender o contexto da doença para poder ajudar os pacientes, né? Outro fator importante que temos é que o próprio tratamento quimioterápico ou radioterápico pode provocar a mucosite. E a mucosite é uma fonte de dor que traz para o paciente não só o mal-estar geral da dor, mas também o problema secundário, que seria a desnutrição ou a falta de nutrição, no caso, por conta de dificuldade, barreiras na hora de alimentação. E tudo isso envolve justamente o bem-estar do paciente e também envolve a linha completa do cuidado, né? Então, é tudo importante para que a gente consiga melhorar o status do paciente e tenha melhor resultado global do tratamento desse paciente. Essa apresentação muito boa. Doutor Breno, tinha um pouco de barulho, de ruído. Se você puder sair e entrar, só para que a gente consiga ver se a gente melhora esse ruído, tá certo? E agradeço a sua apresentação, ele continua com a gente, mas agora eu quero passar para a fisioterapeuta Maristé. Maristé, lembre de ligar o seu microfone, de ligar, né? Eu queria saber, Maristé, qual a sua abordagem em sua rotina de trabalho, no que se refere à dor, né? Eu queria que você contasse para a gente o que é possível ser feito durante o seu trabalho como fisioterapeuta no manejo da dor. Boa tarde, gente. Uma alegria imensa estar participando aqui com vocês, com os meus colegas de trabalho. Daqui da equipe de hoje, eu só não trabalhei com o Felipe, né, Felipe? Mas espero um dia a gente ter oportunidade. Mas o doutor Breno e a Lélia são parceiros de muitos anos de trabalho. E, gente, de vez em quando vocês viram que eu dava uns sorrisinhos assim, é porque eu vi algumas pessoas conhecidas entrando, vai dando uma alegria na gente, né? Vendo algumas pessoas que a gente trabalha. Bom, esse assunto como eu disse na chamada, né, é um assunto extremamente relevante para quem trabalha com gente, já parte por aí, né? Se a gente fala em paciente oncológico, vamos considerar que 70%, 90% dos pacientes oncológicos têm dor, quer dizer, isso é um leque muito grande de pacientes, né? E a primeira coisa que eu tenho e que eu sempre... a gente recebe muitos profissionais mais novos no hospital, né? Eu sou a sênior e a gente vai recebendo os pacientes, os físicos mais novos. E a primeira coisa que eu sempre digo, nunca se aproprie da dor do outro. No seguinte sentido, a dor do paciente é a dor do paciente. Então, acredite no que ele está te dizendo. Porque a nossa tendência, às vezes, é de achar, mas será que está com tanta dor assim? Né? Não me parece. Então, a parte fundamental, quando você vai avaliar um paciente da parte da fisioterapia é, primeiro, acredite na dor. Né? Ela existe, ela é importante, isso muda a qualidade de vida do paciente. A partir daí, é muito importante, como disse o doutor Breno, a gente entender esse mecanismo de dor. De onde vem a dor? De uma fratura, de um processo infeccioso, da mucosite, às vezes de um mau posicionamento no leito, né? Isso é um papel para todos nós, né, enfermeiros, físicos, que entrar no quarto e perceber que o paciente está mal posicionado, pode corrigir, não é? Então, esses fatores são muito importantes e que temos que contextualizar. Fisioterapia, gente, vai ser parte do pacote que vai tratar a dor. Como disse o doutor Breno, sozinhos não fazemos nada, né? Por quê? Nós somos de uma equipe que conheça e que trabalhe juntos, né? Então, importantíssimo a gente ter essa sintonia de trabalho, né? De ter uma equipe que funcione bem para trocar experiências. Porque o doutor Breno vai concordar comigo, não é incomum, ele passa a visita, o paciente ainda não se levantou da cama, está lá quietinho, cedo, entrou cedo, nem levantou para tomar o café da manhã. O senhor está bem? Estou bem. Está com dor? Não, estou bem, estou sem dor, estou ótimo, né? Aí ele levanta para tomar o café. Na hora que levanta é que dói as costas.
né? Então, nesse momento, a gente faz essa ponte entre a enfermagem, o paciente e a equipe médica. A gente sempre considera a enfermagem como nosso pilar assistencial, né? Que é quem centraliza as informações, né? Então, acho que isso é muito importante. E nós temos muito recurso que a gente pode associar a todas as outras indicações da escada analgésica. Maristela, muito obrigada pela sua abordagem. É claro que nós vamos retornar para outros, vamos fazer um ciclo, né, uma roda com as perguntas, e eu peço para vocês que, por favor, coloquem as suas perguntas aqui para a gente, as suas aspirações e inspirações. Agora, Felipe Festauer Gomes, eu gostaria são duas perguntas, mas eu vou fazer a primeira. Trabalhamos com medicações de controle da dor, com implicações importantes na saúde do trabalhador e também na qualidade de vida dos pacientes, né? Então, eu gostaria que você fizesse uma abordagem sobre essa questão aqui, para que a gente possa entender, claro, na ótica do farmacêutico. Muito obrigada mais uma vez, Felipe. Eu que agradeço, Lélia. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui doutor Bruno e Maristela. Privilégio imenso estar podendo debater esse assunto de extrema relevância com vocês, né? Então, obrigado por vocês que também estão assistindo aí, deixando a gente invadir a casa de vocês nesse sábado à tarde, aqui em Salvador, um sábado ensolarado para ser um pouco diferente aqui na Bahia, né, Lélia? Pois bem, o que eu dizia também com vocês aqui nos bastidores é que a gente está numa guerra contra o câncer, né? É uma guerra que a gente precisa de vários soldados aí. Hoje a gente tem aqui 3, e Lélia também é uma das, né, enfermeira, dentro desse contexto. E dentro da guerra do câncer, a gente tem alguns adversários, né, Lélia? E sem dúvida nenhuma, a dor oncológica é um adversário árduo, que precisa de vários soldados e de muito conhecimento, tá? Da parte da farmácia, obviamente, a gente vai falar muito dos insumos, que são os medicamentos. Mas eu queria fazer um adendo, né, alguns, na verdade, que nem sempre a gente vai utilizar medicamento, claro, a gente tem várias outras, né, condutas a serem seguidas antes de medicamento. E eu confesso para você, Lélia, que eu sou farmacêutico, mas o quanto a gente livrar paciente de substância clínica, ou de substância química, melhor, né? Porque as substâncias químicas, elas têm ali também o seu potencial de reações adversas. O contexto é bem complexo, requer uma atividade, como o doutor Breno falou, multidisciplinar, unicamente visando o que ele também falou, que é o bem-estar do paciente, né? A qualidade de vida é o primordial nesse quesito, né? E no mundo da farmácia, Lélia, a gente escuta falar em tratamento do paciente como um todo, e o tratamento focado em cada doença desde 1975, né? Repare, não é da agora que a gente requer o farmacêutico na qualidade de vida dos pacientes. E na oncologia em si, a gente se depara, obviamente, com muita utilização de substâncias químicas também. E, pegando o gancho da sua pergunta, a gente tem vários desafios a serem seguidos, né, nesse contexto. As substâncias químicas, os medicamentos, né, primeiro a gente precisa ter o conhecimento de onde encaixá-las, ou seja, nortear o tratamento, né, nortear a prevenção e nortear a resolução da dor. Então, esse é um dos quesitos primordiais na qualidade de vida, da qual a gente vai debater muito aqui, quais são essas opções, quais são as classes medicamentosas, onde cada uma delas se encaixa, né? E, por outro lado, a gente também, dentro do serviço, precisa ter, obviamente, um cuidado extremamente especial, porque muito dessas substâncias aí podem causar dependência, podem causar malefícios, não só para o paciente que está utilizando, né, Lélia, mas para o funcionário que está ali, né, em relação àquele contexto de armazenamento, de distribuição, de administração, no caso da enfermagem. Ou seja, muito pano para a manga aí para a gente discutir aqui nessa tarde rica de discussão e de conhecimento. Muito obrigada, Felipe. Eu queria continuar com você, Felipe, e contar para todos vocês que estão me assistindo. O Felipe falou de dependência
e estamos correlacionando muito ao trabalhador. Eu gostaria de passar para vocês uma vivência que eu tive quando eu era enfermeira assistencial na pediatria de um grande hospital. Eu trabalhava com uma técnica de enfermagem excelente. Sabe o que é uma excelente? Completa. Cuidava das crianças com muito carinho, com muito amor e com muita técnica. Então, todo mundo gostava daquela profissional. Ela vivia produzida, maquiada, linda por dentro e por fora. Uma vez, identificou-se que ela estava utilizando Dolantina para se auto-injetar. Foi descoberto isso. Foi incrível, pessoal, o momento da transformação quando foi descoberta essa ação. De um dia para outro, ela se transformou fisicamente. Aquela pessoa linda, reluzente, desapareceu, e o que apareceu na minha frente foi alguém triste, deprimida, foi uma coisa incrível. É óbvio que a instituição em que eu trabalhava, que respeitava o ser humano acima de tudo, chamou-a para tratamento. Jamais, em nenhum momento, pensou em demissão. Pensou que os processos de controle da medicação não eram efetivas. Foi a prova disso. E aí, precisou chamá-la e ofereceu para ela tratamento. O que vocês acham? Ela aceitou? Não. Ela não conseguiu encarar. Ela pediu a conta. Todos nós ficamos muito deprimidos, nos sentimos incapazes de manejar essa situação, e nós perdemos uma funcionária excepcional que estava sofrendo de uma doença. Baseado nisso, Felipe, você tem algo que você poderia contar sobre essa questão da adição, de mecanismo? Após a sua pergunta, Felipe, enquanto você está aí pensando, eu quero deixar já no molho algumas observações dos nossos espectadores. O Júnior Teatro, que já nos segue, ele fala o seguinte, lembrando que o paciente oncológico pode ter dor física, sim, mas a dor psicológica está sempre presente através dos seus medos e angústias. Então, eu queria que vocês depois comentassem sobre isso, doutor Breno, que está indo de Felipe, eu volto para você, tá? Felipe, conta para a gente se você tem alguma passagem, ou o que nós podemos fazer para não repetir essa ação, ou para reduzir e amparar melhor os profissionais de saúde. Conto sim, mas eu quero pegar esse link aí de Júnior, né, que fez essa observação extremamente pertinente, Lélia, e digo mais, na verdade, a dor oncológica afeta, inclusive, familiares, nesse quesito que ele está falando aí, que é a dor psíquica, né, então repare o quão complexo é a gente falar de dor oncológica, seja física, seja psíquica, e a física a gente ainda pode desmembrar em algumas causas da dor, que a gente vai discutir agora de tarde, obviamente. Mas, enfim, Lélia, esse caso, na verdade, não infelizmente, não é muito raro de acontecer, não, viu? Inclusive, nos Estados Unidos, a gente tem algumas publicações quanto a isso. Por quê? Porque o manejo da dor requer algumas classes medicamentosas, como você bem falou, por exemplo, o opioide, antidepressivos, anticonvulsivantes, né? Que a gente precisa de um cuidado especial. E reparem que a oncologia, Lélia, a gente manuseia, a gente lida com substâncias citotóxicas, né? E dentro de uma CAF de um hospital e dentro de um almoxarifado do hospital, você tem que lidar com classes medicamentosas especiais num contexto em que as substâncias são citotóxicas. Ou seja, você precisa de um cuidado especial para essas substâncias, mesmo no mundo de substâncias citotóxicas. Então, reparem o quão complexo é. E a farmácia, Lélia, tem participação extremamente importante nesse caso que você trouxe aí, porque é ela que armazena, é ela que cuida do estoque, não é? E para corroborar com o seu caso, eu vou contar um caso aqui, eu acho que o legal disso é a gente poder contar algumas histórias, né? E você trouxe isso aí, eu falei que infelizmente não é uma raridade, mas talvez 2017, ali no começo de 2017, Lélia, eu estava lá no consultório trabalhando normalmente, e a gente estava passando por um processo de autorização, né, de acreditação importante, né, mundialmente conhecida,
que requer vários cuidados dentro do fluxo, etc. E aí, nesse dia de tarde, o setor da enfermagem estava recebendo ali o auditor, né, da acreditação, e eles me ligaram. Falou, por gentileza, gostaria da presença aqui do farmacêutico no posto de enfermagem. Então, vai Felipe subindo, e aí me deparei ali com o auditor, ele me perguntou, Felipe, você é o farmacêutico? Sim, sou o farmacêutico. Eu queria que você me explicasse, então, como que vocês controlam o descarte de medicamentos controlados. E quando eu falo medicamentos controlados, entendam portaria 344. A gente vai discutir um pouquinho aqui também sobre legislação depois. Mas nesse caso específico, Lélia, era morfina, né? E ele exemplificou para mim, ele chamou um técnico de enfermagem e falou assim, vamos supor que fulano de tal aqui administrou metade da ampola. E ele vai descartar essa outra metade, o resto da morfina. Como que você controla isso? Eu falei, não, a gente tem aqui um Descartex, né, pérfuro cortante, ele vai jogar o restante da morfina ali, e mostrei para ele o Descartex, né, o descarte de pérfuro cortante. Só que na época, Lélia, isso lá em 2017, essa caixa de pérfuro cortante, ela não limitava do profissional ou qualquer outra pessoa em reutilizar aquela sobra. Não tinha aquela dita boca de lobo, tá? Então era possível alguém colocar a mão ali naquele Descartex e pegar esse resto da morfina, reutilizar para fins recreativos, ou seja lá como for. Isso me tocou bastante porque a gente tinha um fluxo extremamente desenhado, né? A gente tinha um controle absoluto, ou quase absoluto, né, do fluxo de dispensação e de descarte, e isso me chamou a atenção. Depois, eu saí, pesquisei e entendi que e aí um dado para vocês aqui de 2014, 2015, em que eu me deparei, Lélia, nesse momento, era que por dia nos Estados Unidos morrem 93 profissionais da saúde por uso de ópio, ou seja, de opioides ou outras drogas, né? Então, repare o quanto que... E aí, obviamente, a gente, né, modificou o descarte, e no final do dia subia um farmacêutico ali para assinar o descarte, né, da quantidade de miligramas das substâncias que eram controladas. Isso ficou, Lélia, muito amarrado. Mas a gente trabalhava numa clínica extremamente renomada e que os fluxos eram seguidos, POPs, profissionais da saúde, e que em 2017 a gente se deparou com essa modificação de descarte, muito por conta do exemplo que você trouxe, né? Então, a farmácia deve assegurar, Lélia, toda a cadeia do processo em que o medicamento é percorrido. Tá? Desde a compra precisa ser racional, o armazenamento, né? Aqueles medicamentos ali, Lélia, não ficam numa prateleira livre, elas ficam trancadas, né? Os medicamentos ficam trancados em posse da farmácia, não é todo mundo que tem acesso ali, né? A dispensação, né, a entrega, ela é controlada e registrada. E o descarte também precisa ser registrado. Eu falei para você de toda a cadeia, né, de processo em que o medicamento é percorrido, claro, isso é um exemplo, isso depende muito de cada setor, de cada serviço, de cada unidade, mas de uma forma geral era isso que eu queria contribuir. A cadeia medicamentosa precisa ser segura em todas as suas etapas. A Maristé vai também comentar, mas antes eu gostaria até aproveitar a colocação da Ana Paula, que fala: as fraturas hematológicas causam muita dor e aflição, queda da qualidade de vida do paciente. Doutor Breno, poderia comentar para a gente do que é mesmo que a Ana Paula está falando nos tumores hematológicos? Você tem alguma experiência para passar para todos nós que estamos aqui te acompanhando? Então, realmente, as fraturas nos ossos patológicos, seja por uma infiltração de um linfoma ou, mais frequentemente, pelo mieloma, causam lesões ósseas que são realmente muito dolorosas, né? Essas lesões são em vários ossos, podem acontecer em vários ossos. As principais são as vertebrais, o achatamento vertebral, a fratura patológica
da vértebra, e isso causa uma enorme dor, porque tem a infiltração nervosa ali dos nervos que saem da medula espinhal. Então, aquilo a gente vê pacientes realmente sofrendo, e como já comentaram aqui, alguém do público já comentou, o sofrimento das outras pessoas, dos acompanhantes, que não conseguem ajudar, dos familiares e acompanhantes, que não conseguem nem ajudar, nem conseguem satisfazer, ficam como uma relação patológica também. Então, o cuidado do cuidador é super importante para ajudar nesse contexto. Quando a gente fala de lesões vertebrais, a gente fala de que o paciente vai precisar de um cuidado multidisciplinar ainda maior. Às vezes, precisando de radioterapia, para diminuir aquela massa óssea que está comprimindo a vértebra e os nervos. Em outros casos, existe a fratura óssea propriamente dita da vértebra ou de osso longo e que precisa de uma intervenção cirúrgica, uma cifoplastia, às vezes uma laminectomia, para poder conseguir ajudar. E esses pacientes vão precisar de um suporte fisioterápico imprescindível e super importante para poder voltar ao mínimo basal dele, que nem sempre é imediato, porque já está há algum tempo daquela forma, né? Só perdendo qualidade de vida, perdendo massa muscular, perdendo todo esse bem-estar pela dor, e depois tem que recuperar tudo uma vez tentado consertar. Às vezes conseguimos por medidas de radioterapia, por quimioterapia ou por cirurgia, outras vezes não, e entra o jogo do uso e combinações de remédios, que é um jogo perigoso. A gente está falando muito do opioide, mas é muito frequente a gente ver pacientes que chegam com muita dor óssea e estavam abusando de anti-inflamatórios, e quando chega ao hospital, vai ser diagnosticado, está em insuficiência renal aguda dialítica por lesão tóxica dos anti-inflamatórios. Os AINES são perigosos, são muito úteis. Todos os analgésicos, incluo analgésicos também os anti-inflamatórios, obviamente, eles são perigosos, mas o bom uso é altamente eficaz. O bom uso, o uso racional e as combinações racionais vão propiciar ao paciente qualidade de vida. Mas, quando é um uso não adequado ou um uso que não foi instruído ou educado para o paciente, é o principal, a educação. Você doutrinar e educar o paciente sobre o uso dos medicamentos, o uso da fisioterapia, o uso do exercício. Essa semana tivemos uma postagem na minha rede social, no meu site, justamente falando do exercício no paciente com câncer, se pode ou não pode. Então, por quê? As limitações são de cada paciente e de cada doença. Então, é muito importante a gente ter tudo isso. O paciente com fraturas vertebrais e tal, e vem uma pessoa querendo ajudar, e diz, vamos fazer pilates, vamos fazer yoga, vamos fazer peso, fazer etc. Não, tem que ser acompanhado, tem que ter uma doutrina, tem que ter um acompanhamento do profissional. Não é o profissional só que seja um fisioterapeuta, é um fisioterapeuta que cuida da parte oncológica, é o fisioterapeuta que está capacitado para esse tipo de paciente, é o farmacêutico oncológico. O farmacêutico normal, ele não tem experiência no manejo dos medicamentos para pacientes oncológicos, manejo da dor, interações, precisamos pensar nas interações, anti-inflamatórios, com anticoagulantes, com etc. Tudo isso precisa. Em pacientes que têm lesões sangrantes, que está tomando, ou seja, existe uma multidisciplinaridade que é super importante para poder o paciente ser bem conduzido. Muito obrigada, doutor Breno. E justamente é isso que a Flávia está fazendo uma pergunta, né? Ela fala o seguinte: como se dá a continuidade do cuidado entre a fisioterapia e a equipe multiprofissional na evolução do cuidado da dor?
Eu vou passar agora a palavra para a Maristé para fazer as considerações, mas também eu quero mostrar o seguinte, para montar essa live de hoje, nós conversamos antes, é claro, e eu confesso, quando eu era enfermeira de verdade, que eu ficava à beira do leito, não é que a gestora não seja, me entenda, gente, de verdade é porque eu tenho contato, adoro o paciente. Quando eu tinha um paciente com tumor sólido, quer dizer, um câncer de mama, um câncer de pulmão, eu até que atentava à dor. O paciente hematológico, eu até atentava muito, mas muito para risco de infecção. Eu não estava errada, mas eu acho que faltou uma preocupação maior com os pacientes de mieloma, né, que tem riscos importantes de fratura. E eu, como enfermeira, confesso, na minha prática, apesar de saber que a dor é o 5º sinal vital, que eu tenho que medir a pressão, avaliar a respiração, pulso, temperatura e a dor, eu confesso para vocês que eu não tinha muita intenção de aliviar a dor. Muitas vezes, a minha preocupação, porque nós tínhamos sido acreditados pela Joint Commission, que eu precisava fazer isso, porque era um indicador rastreado. E eu tenho que confessar para vocês, a forma com que eu lidava com a dor do paciente com câncer, hoje é bem mais diferente. E é por isso que eu quero trazer para a Maristé comentar o que a Flávia está falando e o que ela mais gostaria de contribuir sobre o ponto de vista fisioterapia na oncologia. Vamos lá, Maristé. Bem, eu queria fazer um comentário a respeito da pergunta do Júnior, né, do comentário do Júnior que falou sobre dor total, né? É fundamental a gente ter esse conceito muito interiorizado dentro da gente. Porque vamos fazer um exercício muito simples. Nós estamos em período de quarentena, né? Temos saído pouco de casa, não temos visto os amigos, a gente não vê a família. Eu que sou apaixonadíssima pelo meu sobrinho, não vejo meu sobrinho há 5 meses, não posso dar um abraço, né? Isso, de uma certa maneira, nos causa dor. Você ser retirado da sua rotina, do seu dia a dia que você gosta, das coisas que você gosta, do exercício que você faz fora, do contato que você tem. Quando nós estamos falando de um tratamento oncológico, além dessa dor física causada pela doença, ou até às vezes pelo tratamento, como bem disse o doutor Breno, nós temos essa dor psicológica. Será que eu vou me curar? Será que eu vou recidivar? Será que o meu marido não vai me abandonar? Será que a minha esposa vai ficar comigo até o final? Eu me olho no espelho, eu não me reconheço, né? Eu estou sem cabelo, emagreci muito, ou estou com xingoide por causa do corticoide. Eu fui, de uma hora para outra, tirada do meu trabalho, porque eu preciso me tratar. Vai faltar dinheiro para minha família? Né? Eu sou provedor. Como é que vai ficar a questão financeira? Será que todas as reservas que eu fiz numa vida inteira, elas vão se esvair agora, nesse momento de doença? Né? Então, todo esse sofrimento físico e psíquico, emocional, espiritual, seja, ele está junto nesse combo. Né? Então, são muitas coisas que a gente tem que considerar. Né? E o mais importante é a gente tem que entender que a dor não é normal nem aceitável. Né? A gente tem tanto recurso para tratar, então não é aceitável. Tem dor de difícil controle? Tem, né? Claro que tem. O doutor Breno e o Felipe, mais do que ninguém, sabem disso. Mas nós temos recursos. E quanto mais multi for isso, melhor. Eu vou dar um depoimento de ontem para vocês. Né? Nós estamos com uma paciente muito jovem, uma internada, mas muito jovem mesmo, menos de 25 anos, mais ou menos, e ela tem um tumor de partes moles que pegou a mandíbula, invadiu cavidade oral e estava comprimindo a traqueia, então precisou ser tracostomizada, porque ela não estava sendo capaz de respirar. Como ela tem essa invasão também em língua, na mucosa oral e tudo, está de difícil manejo a questão da tráqueo, da dor, né? Então, ontem, quando nós estávamos fazendo, antes de ontem, perdão, no atendimento dela, entramos eu, a enfermeira dela, por sorte chegou a médica da equipe da dor, e a equipe da odonto.
né? Nós trabalhamos juntos, né, Breno? Você sabe que isso é verdade, não é Valéria, a Lélia também. Então, nós entramos, esse grupo todo, para eu poder fazer uma boa aspiração na traqueostomia para não ficar obstruída. Né? Então, veja, nós tínhamos uma bomba de PCA que nós usamos, porque ela tinha o desconforto da tosse e da dor, e a cavidade oral precisava ser higienizada, mas quando manipulava, às vezes descia mais para tráqueo, então nós fizemos esse atendimento juntas, né? Então, foi muito mais tranquilo para a paciente e para nós, né? Eu não acho, em hipótese alguma, que a gente pode aceitar a dor como normal. Uma coisa que me vem muito à cabeça agora falando, não é paciente com câncer, mas paciente com anemia falciforme, né? Que sempre chega no pronto-socorro com muita dor e ninguém acredita. E tudo que às vezes o doutor Breno pode falar, mas é de uma boa hidratação e analgésico, né? Mas você vê a pessoa, você acha que não está com dor, né? Então, importante demais a gente, primeiro, identificar a dor, né? Usar como realmente como quinto sinal vital e depois conferir se foi o quê? E somar forças, né? No contexto da fisioterapia, o que é muito importante para a gente é a interação da equipe toda, e eu conto muito com o trabalho da farmácia comigo. Por quê? Eu não conheço as drogas, né? Então, eu não sei o que elas podem me dar de efeito colateral. E eu, assim que ele melhorar da dor, eu quero andar com ele no corredor. Mas eu não sei se isso pode dar uma sonolência que não possa ser arriscada para o paciente, né? Ou eu preciso checar com a equipe médica como está a questão da coagulação. Se eu posso colocar uma carga ou não de exercício, se esse paciente tem uma hemoglobina que tolere um exercício um pouco mais intenso, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter e um olhar muito apurado. Eu acho que realmente, como diz o Dr. Breno, quem trabalha em oncologia, porque são muitos os detalhes, né? E são esses detalhes que vão fazer com que a gente tenha um trabalho eficiente e seguro, né? A fisioterapia tem que ser segura. Eu não posso impor nenhum risco durante a terapia, né? Então, veja, eu trabalho, não vou confessar a minha idade, mas também não teria problema. Há muito mais de 30 anos, né? Há um pouco mais de 30 anos, então, nem parece, eu sei, né? E a gente eu venho acompanhando como as coisas mudaram. Eu trabalhei em UTI, Felipe. Eu lembro, todo mundo que tinha dor tomava Dolantina. Cirurgia de câncer de pulmão era Dolantina. Dolantina, o paciente passava 15 minutos, que era a solução decimal de Dolantina, não era um negócio assim? Então, eu trabalhei com enfermeiros adictos à Dolantina, com médicos e com técnicos de enfermagem. Eu não vou falar que tinha fisioterapeuta, porque nesse caso a fisioterapeuta da UTI era eu, e eu sempre fui meio caretona, nunca, né, interessante. Então, eu acho que fundamental essa interação, para quê? Para a gente conhecer. Eu preciso de toda a equipe comigo para trabalhar com segurança. O doutor Breno vai lembrar, quando a gente trabalhava juntos, esses pacientes, por exemplo, paciente de mieloma, a grande maioria é paciente idoso, né? Nem todos os pacientes já são perfil fit, né? É uma doença que cursa com dor, com muita lesão óssea, e que o paciente muitas vezes recebe o tal do corticoide, né? E o corticoide, o paciente perde muita massa muscular. E aí, aquelas drogas que também dão para tratar o mieloma, que vão fazer que o paciente tenha uma neuropatia periférica, né, ele vai perder a sensibilidade, o risco de queda é muito alto. E aí, o nosso papel de educar esse paciente, tanto a necessidade de ele usar a medicação para dor com regularidade, porque às vezes ele se queixa, eu fico com muito sono, eu fico muito mole e tal. Olha, o senhor tem que persistir, daqui a pouco isso se estabiliza, vai ficar melhor, né? E dar essas orientações em relação a sapatos, ao subir e descer escada, cuidado ao se levantar, né, o que pode ter, sei lá, uma lipotímia, alguma coisa, a gente tem que ter também esse papel, eu diria, de educador, em relação ao paciente e à família, eu acho, e à equipe. Muito obrigada, Maristé. Você deu depois vai ser Felipe, mas Maristé me deu uma deixa para o doutor Breno falar de neuropatia periférica, mas antes eu quero dar um recadinho para quem entrou depois. Nós já disponibilizamos os links para pesquisa de satisfação, tanto para quem está no YouTube, tanto para quem está no Facebook. Por favor, respondam, é fundamental para que a gente possa melhorar. E lá tem uma perguntinha que eu coloquei.
A pandemia já está acabando, gente. Dia de sábado à tarde, eu tenho certeza, vai todo mundo para barzinho, porque é uma delícia. Ou, para a gente que está aqui em Salvador, a gente vai tudo para a praia. Então, é possível que ninguém esteja aqui com a gente sábado à tarde. Então, eu faço essa pergunta, devemos manter ou devemos suspender? Então, por favor, responda a pesquisa. E antes do doutor Breno se organizar, eu quero, inclusive, mostrar por que nessa live que fala de dor, eu não convidei nenhum especialista de dor. Eu conheço vários que com certeza estão aqui também. Então, a pergunta do Murilo é o seguinte: em alguns serviços existem equipes específicas para tratamento e controle da dor. É fato. E é fato também, que vocês podem comentar, que existe meio que assim, é o pessoal da dor. Só que eu preciso me considerar como pessoal da dor, porque sou eu que estou no front ali com o paciente. E se eu estou no meu plantão, é meia-noite, tem uma dor que ele vê desde as 19, é comigo que vai ser resolvido. Eu acho fundamental a participação dos profissionais da dor, de outras áreas, mas nós precisamos dominar a importância disso, né? Porque depende de como eu considero dor, o meu paciente vai sofrer. Porque eu sou uma pessoa que eu não tolero dor. Então, a mínima dor, que quem vai dizer não sou eu, é ele que tem que dizer o que é a mínima dor, pode ser desacreditada e maltratada, né? E aí o Murilo, ele fala o seguinte: com isso acontece no serviço dos... Como isso acontece no serviço dos palestrantes em relação à composição e ação dos integrantes, né, das equipes para dor. Então, antes eu gostaria que o doutor Breno abordasse um pouco sobre a neuropatia periférica, tem tudo a ver com mieloma múltiplo, e depois complementasse com essa pergunta, e depois eu passo para o Felipe nos responder. Então, é um assunto extremamente importante, porque tem muitas medicações que provocam como efeito colateral a dor, e em outros casos a própria doença. No caso do mieloma múltiplo, o próprio mieloma pode dar neuropatia, tá? Lesões nervosas, uma neuropatia assimétrica e periférica, e é justo essa que a Maristé estava comentando, e alguns remédios que são amplamente utilizados no mieloma múltiplo, como bortezomib, talidomida, que são amplamente utilizados, causam neuropatia em um grau elevado em frequência e em grau de neuropatia, ou seja, um grau alto de neuropatia, provocando, inclusive, podendo chegar até a invalidez do paciente. Então, é super importante. E esses pacientes, no início, o acompanhamento é muito importante por parte da equipe multiprofissional. Por quê? Porque esses pacientes são vistos pelos médicos, estamos falando de pacientes que estão internados e pacientes ambulatoriais. Os pacientes ambulatoriais, o médico vê uma vez ao mês. A enfermeira do hospital dia, do ambulatório de químio, vê semanal. Então, ela consegue detectar precocemente essa neuropatia para que ela seja reversível. Porque se esperar um mês a chegar ao consultório, eu posso me deparar com um paciente que começou a neuropatia no D1 e no D1 do próximo ciclo ele chega em cadeira de roda. Então, é super importante o segmento dos pacientes. A vincristina, que a gente utiliza tanto no famoso R-Shop, tão frequente, tão utilizado no mundo inteiro. Essa vincristina, se a gente não tiver o cuidado, a sensibilidade de conversar com o paciente, que muitas vezes ele pode estar intimidado como que tudo é feito da quimio ou do tumor, é do câncer, e eu não preciso falar. Simples perguntas como se ele pode escrever com a caneta, abotoar a camisa, se ele consegue caminhar normalmente, né? Um paciente que tropeça no tapete, né? Ele não consegue fazer a passada normal, ou seja, se ele não sente a temperatura, né? De um copo, uma garrafa gelada, ou o chão que ele não consegue, a sensibilidade que ele perde, ou seja, são características importantes e que a gente tem que fazer esse segmento. Como o Murilo falou, a gente trabalha em instituições que está segmentado isso aí, mas que a gente luta para que os segmentos se falem. A pior coisa do mundo é você ter vários
profissionais de alta qualificação, com altas subespecialidades, e que sejam ilhas isoladas. Essas ilhas têm que estar comunicadas para poder funcionar com excelência, né? Não adianta você ter várias excelências e essas excelências não se falam, né? Isso aí perde o valor. Mas o que me preocupa são pacientes que estão em centros menores que não têm acesso a isso. E então é o motivo da nossa live. O motivo da nossa live é a gente expandir e levar o conhecimento até essas pessoas que estão trabalhando sem essa equipe multiprofissional e ela mesma é tudo, né? Conhecemos realidades. O Brasil tem muitas realidades. Dentro de São Paulo tem muitas realidades. Não é tudo igual. E então sabemos que pacientes que têm um suporte inadequado, às vezes por colapso do sistema da saúde, como é no SUS, mas a gente já conversou em algum momento do direito do paciente em atenção à dor. Isso é um direito do paciente. Então, tudo isso é muito importante, o trabalho conjunto para a neuropatia, porque a neuropatia vai te dar bem-estar, satisfação do paciente, aderência ao tratamento. O paciente com dor não tem aderência. E a falta de aderência ao tratamento leva ao quê? Ao insucesso no tratamento e progressão da doença e diminuição da sobrevida do paciente. Então, o manejo, a detecção precoce da neuropatia é fundamental para o acompanhamento do paciente. O que você acha, Felipe? É uma situação, eu estava aqui já tentando acenar para poder colaborar com vocês, doutor Breno. Eu queria pegar o link aí, o gancho da sua fala com o que Maristé falou, que eu achei, eu estava anotando aqui, às vezes eu vou abaixando a cabeça para anotar aqui algumas coisas. Ela falou, né, identificar a dor. Isso é o base, é o principal, porque você vai manejar a dor a depender da sua causa. Você pode ter dor por conta de um crescimento do tumor nos ossos. Você pode, por exemplo, ter uma dor não relacionada à oncologia, ao câncer, mas a uma outra patologia. E você pode ter muito bem, e tem prevalentemente, o que o doutor Breno falou aí, dor neuropática. E aí você vai tratar a dor neuropática com AINE, com anti-inflamatórios, você vai tratar com opioides, né? A diferença de onde vem a dor, a causa da dor, norteia o tratamento da dor, né? A grande maioria das dores neuropáticas aí, Breno falou, vincristina, bortezomib, na oncologia tem muito que oxaliplatina, as platinas, na verdade, causam muita dor neuropática e que podem ser agudas ou crônicas. E aí, se for aguda, você trata de uma forma, se for crônica, de outra forma. Como você previne, inclusive, né? O paciente que vai fazer 12 aplicações de oxaliplatina, existe alguma coisa ali que você consegue prevenir a causa da dor? Então, repare o quão complexo é esse contexto inteiro, né? Dor neuropática, na grande maioria das vezes, você trabalha com medicamentosos, medicamentos não opioides. AINE, você não vai ficar, você vai dar AINE para o cara 12 meses, né? 10 meses. Breno falou muito bem aí. Nimesulida é nefrotóxica, não é um medicamento tranquilo de se automedicar. Cetoprofeno, paracetamol, é hepatotóxico o paracetamol. Você não pode ficar utilizando 20 dias, 30 dias, né? E para isso, Lélia, e aí sim eu queria fazer o link com a pergunta de Murilo, você tem sim equipes especializadas na dor dentro do serviço da oncologia, mas falando de farmácia, você não vai ter um profissional farmacêutico contratado exclusivamente para manejar a dor, tá? De novo, a minha fala no início, é um tratamento como um todo. Você visa o paciente como um todo. E na oncologia não é diferente. Você vai orientar como prevenir reações adversas, você vai trabalhar a adesão ao tratamento, você vai orientar o paciente a todo momento aí, e você vai manejar a dor, né? É muito importante o que vocês falaram, né? Maristé falou muito bem, não se pode aceitar a dor. Tanta tecnologia que você tem hoje,
né, seja farmacológico ou não, é tanto profissional engajado que você também não pode aceitar a dor. Então, por mais que você tenha, sim, Murilo, de fato, algologistas específicos ali naquele serviço, né, o farmacêutico, muitas vezes, ele pode fazer parte, Lélia, de uma equipe de cuidados integrativos, antigo cuidados paliativos, né, que tá deixando de falar dessa forma. Então, aí sim, se você tem um farmacêutico, tem um enfermeiro, tem um fisioterapeuta, tem um médico no cuidado integrativo, mas é uma comissão ali dentro, uma comissão no serviço, tá? Mesmo assim, qualquer paciente, seja dentro de um cuidado integrado ou não, né, ele está fazendo um tratamento, ele tem diagnóstico de câncer, a gente precisa olhar a dor de uma forma mais aguçada, né? Concordo, Maristé, perfeito que você falou, a gente não pode aceitar a dor de jeito nenhum. Muito obrigada, Felipe. Maristé vai falar, mas antes tem uma provocação aqui. É por isso que é legal essas lives, porque a gente fala no olho do médico, a gente não tem nem medo de perder emprego, a gente fala no olho do farmacêutico, no olho do fisioterapeuta, a gente não vai perder emprego, porque a gente quer o melhor para o paciente, porque nós estamos aqui sábado de tarde, é que de fato nós amamos o que nós fazemos. Então, o Fábio diz o seguinte, infelizmente, a maioria dos oncologistas olha aí, doutor Breno, veja se, o que você acha disso? Olha isso. Ainda não dão a devida importância para o tratamento da dor como equipe de fisio e enfermagem. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu gostaria primeiro, antes até de passar para a Maristé, e depois, claro, que o doutor Breno é o único médico que a gente tem aqui hoje, hein? Atenção! Eu queria dizer o seguinte, eu tive o privilégio de trabalhar com médicos toda a minha vida, que não se consideravam isolados na equipe. Todos eles eram médicos que sabiam que eles faziam parte. Como o doutor Breno mesmo falou, quem está ali na frente do paciente é o enfermeiro, é o fisioterapeuta. Se ele não acreditar no que nós falamos, ele vai perder o paciente. Eu acho que é a última coisa que o médico quer é perder o seu paciente, e ainda mais por dor, porque dor é um sinal, né, gente? Dor é um alerta de que alguma coisa não está funcionando bem. Então, na minha opinião, Felipe quer fazer a defesa, mas antes a gente vai colocar para a Maristé, né, Maristé? Todos os oncologistas que eu trabalhei, felizmente, tratavam o paciente de forma como no centro. Paciente no centro, ele vai observar o que o enfermeiro, o que o fisioterapeuta, o que o farmacêutico fala. Então, Maristé, você fala, por favor, Felipe fala e depois o doutor Breno fala, porque a gente mexeu com ele. É muito pouco, Maristé, então ele quer falar um pouquinho só, vamos deixar o Felipe falar só um